O livro de Provérbios, no capítulo 3, nos fala a respeito de como seguir essa vida. No capítulo 1, que nós já lemos, existe a recomendação de que devemos colocar Deus em primeiro lugar. No capítulo 2, ele ensina como colocar Deus em primeiro lugar. E no capítulo 3, ele fala que quando nós nos lembramos todos os dias dos ensinamentos de Deus para aplicá-los nos nossos relacionamentos com o nosso próximo, agindo com lealdade, com honestidade e nunca confiando na nossa própria força, na nossa própria inteligência, na nossa própria sabedoria, mas sempre caminhando nos ensinamentos de Deus, nós seremos bem-sucedidos. E Provérbios capítulo 3 nos fala que, na relação com o próximo, nós devemos ajudá-los quando podemos fazê-lo. E que nunca devemos ter inveja daqueles que prosperam fazendo coisas erradas. Porque no final, aqueles que fazem coisas erradas vão tropeçar. E, por fim, Provérbios capítulo 3 traz orientações para que todos os dias nós busquemos sabedoria, porque ela vale mais do que qualquer coisa nessa vida. Porque com a sabedoria nós encontramos o favor de Deus. E o favor de Deus significa que nós teremos vida longa, que teremos honra e que teremos riquezas em todos os sentidos da vida. Vamos ler aqui esses assuntos no próprio texto de Provérbios 3. Nos versículos 1 a 4, nós vamos ler aqui a recomendação para que nós busquemos os ensinamentos dele e sempre lembremos deles. Versículo 1. Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre sempre dos meus conselhos. No versículo 2, os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Nós estamos lendo a nova tradução da linguagem de hoje, mas na Bíblia da Almeida Corrigida e Fiel, esse versículo 2 diz assim: os meus conselhos lhe darão uma vida longa e com riquezas e honra. Tem uma outra versão que diz assim: os meus ensinamentos lhe darão longevidade e tudo o que você fizer irá bem. Então, a ideia do versículo 2 é que quando nós seguimos os ensinamentos de Deus, nós teremos vida longa. Por quê? Os ensinamentos de Deus nos falam para não nos envolvermos em coisas ilícitas, para não nos envolvermos com fiança, porque a fiança nos leva a emprestar dinheiro, emprestar o nosso nome para outras pessoas fazerem compras em nosso nome, e quando elas não pagam, nós assumimos a responsabilidade por aqueles pagamentos. Os ensinamentos mostram que devemos ter uma vida muito produtiva, fugindo da preguiça. Então, quando nós seguimos nesse conselho, somos diligentes em nosso trabalho e prosperamos no que fazemos. Ensinamentos de Provérbios mostram a importância da disciplina. Quando você lê Provérbios capítulo 12, ele fala que sem a disciplina você não chega a realizar os seus projetos. Então, nós vemos que todos os ensinamentos de Provérbios no seu conjunto trazem uma vida longa. Quando você abre Provérbios capítulo 23, lá está escrito que nós devemos prestar atenção à glutonaria, que aquele que come em excesso nunca prospera. Então, quando você ouve os ensinamentos, você é beneficiado
com uma vida longa, porque você recebe conselhos em várias áreas da vida. No que diz respeito à vida sentimental, Provérbios ensina que você deve andar com a sua mulher e cuidar da sua família e ensinar os seus filhos no caminho correto, porque quando eles ficam velhos, eles não se esquecem do caminho certo. Vê-se, portanto, que, quando o versículo 2 diz assim: os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso, darão uma vida longa porque nos ensinam a ficar longe da bebida alcoólica, Provérbios capítulo 20, porque nos ensinam a ficar longe do excesso de comida, Provérbios capítulo 23, nos ensinam a ter uma vida produtiva, longe da preguiça, nos ensinam a usar bem os recursos e tomar cautela com o uso do nosso nome, e nos ensinam a buscar sabedoria. E quem faz isso tem uma vida longa. Mas vida longa não significa apenas vida longa em número de anos. Significa também uma vida longa no sentido de você ter uma vida de paz, uma vida abençoada e cheia de sucesso. Versículo 3: não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-as sempre bem gravadas no coração. 4. Se você fizer isso, você agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Então, os versículos 3 e 4 nos ensinam que se formos leais, se formos honestos, se formos fiéis nos relacionamentos com as pessoas, na celebração de um contrato, leais e fiéis em relação ao nosso cônjuge, leais e fiéis em relação aos nossos empregadores, em relação aos nossos colaboradores, em relação aos nossos fornecedores, em relação aos nossos clientes, em relação aos irmãos que participam da mesma congregação. Se formos leais e fiéis nas relações com os nossos familiares e nos contratos, nós agradaremos a Deus e também agradaremos aos homens. Então, os primeiros 4 versículos de Provérbios 3 nos falam a respeito disso, de lembrarmos sempre dos mandamentos e aplicarmos em nossa vida, porque isso nos trará vida longa e uma vida com riquezas e honra, e guardar a honestidade, a lealdade, a sinceridade, a fidelidade na relação com o nosso próximo, porque isso agrada a Deus e vai fazer com que nós sejamos bem recebidos e bem quistos por todas as pessoas à nossa volta. Versículo 5 até o versículo 8 nos traz a recomendação de que não devemos confiar no nosso próprio braço, na nossa força, mas devemos confiar no Senhor, na inteligência dEle, nos conselhos dEle. Vamos ler aqui os versículos 5 a 8. 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. 7. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor. O tema o Senhor aqui significa considere o Senhor em primeiro lugar e não faça nada que seja errado. Versículo 8, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Então aqui, dos versículos 5 a 8, a recomendação: confie primeiro em Deus. Todas as decisões que você tomar, lembre-se de consultá-lo, de falar com Ele, de pedir a Ele que lhe ilumine os pensamentos e o coração para que você tome a decisão guiada pelo Senhor. Agora o versículo 9 e 10 nos falam que devemos adorar a Deus com as nossas riquezas, com aquilo que temos também. Porque não adianta você dizer eu adoro a Deus e amo a Deus se você não agradece a Ele com aquilo que você recebe dele. Versículo 9 e 10 fala isso. O 9.
Adore a Deus oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Versículo 10. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Existem aqui promessas de que, se você adora a Deus, reconhecendo que quem dá o fôlego de vida, a sabedoria, a força, a saúde, para que você possa realizar o seu trabalho, e você colabora com aqueles que trabalham na obra de Deus, nas igrejas, ajudando a pagar as contas que estão relacionadas à igreja, então você será abençoado por isso. Você será abençoado por ajudar a obra de Deus. Versículo 11. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende. 12. Porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Nesses versículos, nós vemos que Deus ele sempre vai permitir dificuldades na nossa vida quando nós nos desviarmos do caminho certo. Mas essas dificuldades virão para nos fazer lembrar que nós estamos no caminho errado e que temos um compromisso com Ele. Então, quando fazemos algo errado e tudo dá errado, não devemos ficar tristes, porque tem pessoas que olham para o lado e veem pessoas que fazem coisas erradas e elas prosperam. Se uma pessoa faz as coisas erradas e ela prospera, é porque ela não tem aliança com Deus. Toda pessoa que tem aliança com Deus quando faz coisas erradas, quebra a cara. E é o próprio Deus que faz com que a pessoa não prospere nas coisas erradas, para que essa pessoa que é filho dele não caia no vício de fazer as coisas erradas. Então, se você, toda vez que você faz coisa errada, você quebra a cara, levante as mãos para o céu e diga: obrigado, Deus, porque o Senhor está me cuidando. Agora, se você tem feito coisas erradas e tem prosperado nas coisas erradas, isso é um alerta para que você pense: será que Deus está realmente cuidando de mim? Será que a minha aliança com Deus está boa? Porque se Deus não está corrigindo você, é porque Deus já deixou você fazer tudo o que você quiser. E se você estiver pelo caminho errado, uma coisa é certa: cedo ou tarde, você vai pagar as consequências do que você está fazendo de errado. Então, aceite a correção do Senhor e agradeça quando você é corrigido, porque o Senhor corrige a quem Ele ama, como diz o verso 12. Versículo 13. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender as coisas. 14. Pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. 15. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. 16. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Então aqui nós vemos no versículo 16, nos versículos que nós lemos anteriormente, o 13, o 14 e o 15, que quem alcança a sabedoria é uma pessoa feliz, porque a sabedoria vale mais do que qualquer tesouro, e no versículo 16, quem recebe a sabedoria tem uma vida longa e também tem riquezas e honras. Veja que essas palavras estão no plural. Então você tem riqueza não só de dinheiro, mas você tem riqueza espiritual, riqueza no seu profissional, riqueza na sua família, riqueza nos seus relacionamentos com seus amigos, riqueza nos seus negócios, riquezas na saúde. Isso também é algo que tem um valor inestimável. Sem saúde você não faz nada e não desfruta, mesmo que você tenha muito dinheiro. Então a sabedoria nos fala a respeito de vida longa e de riquezas e
honras. Versículo 17, ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. Versículo 18, os que se tornam sábios são felizes. Veja que o versículo 18 fala o seguinte, os que se tornam sábios. E então o versículo 18 nos diz que a sabedoria não é algo que você já nasce. Tem algumas pessoas que dizem assim, eu não dou certo na vida, tudo que eu faço dá errado. Parece que eu nasci para dar errado. Se você já disse isso, mude completamente o seu pensamento, mude completamente o seu conceito. Ter a sabedoria não é sobre você nascer sábio. Ninguém nasce andando, ninguém nasce falando, ninguém nasce sabendo como construir uma mesa e uma cadeira. O marceneiro, ele não nasce sabendo fazer essas coisas, com essas habilidades. O mecânico também não nasce sabendo fazer a troca do óleo e fazer o conserto do veículo. Tudo são habilidades que são aprendidas ao longo da vida. Você pode pensar assim, mas eu já estou com 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, não sei quantos anos você tem, e pode pensar assim, olhando no retrovisor da sua vida, como eu fiz coisas erradas. Mas o versículo 18 fala, os que se tornam sábios são felizes. O ser sábio é um processo, é um se tornar sábio. Inclusive, em Provérbios, no capítulo 1, se você ler os versículos 2 a 6, Salomão fala, eu escrevi provérbios para revelar a instrução e o conhecimento. E aquele que for muito moço e aquele que for inexperiente, se ele meditar nesses provérbios, ele se tornará mais sábio. Quanto mais ele meditar nesses provérbios, ele vai ficar mais sábio. E o livro de Provérbios foi escrito para que o sábio se torne mais sábio. Então, os que se tornam sábios são felizes. O versículo 18 nos traz essa revelação. Sabedoria não é sobre nascer sábio, é sobre se tornar sábio. É sobre todos os dias realizar a lembrança dos ensinamentos para aplicá-los no dia a dia. Por isso, a leitura de provérbios diária e mensal faz com que você se recorde cada vez mais e mais do que é a sabedoria. E quanto mais você se recorda disso na sua cabeça, no seu cérebro, não, eu tenho que fazer isso, você começa a automatizar as respostas. Então, tem pessoas que têm dificuldade de falar não. Você não pode ter dificuldade de falar não. Me empresta dinheiro? Você tem que ser prático. Eu não empresto. E tem pessoas que a cabeça fica com muitas questões emocionais. Mas é meu amigo, mas é meu parente, mas é meu irmão. Ele pode ser seu irmão, pode ser a sua irmã, mas se o seu irmão e a sua irmã não administram bem dinheiro e eles não usam bem o recurso, então você não pode emprestar para que ele tenha falta, para que ele seja forçado a aprender a administrar melhor. Quando você tem isso muito claro, você consegue dizer não de maneira simples e direta, sem nenhum ressentimento. Você fala, olha, eu não vou emprestar porque você precisa aprender a administrar melhor o seu dinheiro. Mas quando você não tem esse nível de sabedoria, e tem pessoas que não têm, e isso é muito comum nas famílias, a pessoa, mas é meu irmão. A pessoa fica presa com a parte emocional. Falta sabedoria emocional. Então ela diz sim para todo mundo. E quando você fala sim para todo mundo, quem fica infeliz é você, porque as outras pessoas vão se aproveitando dessa sua
boa vontade. Mas ter boa vontade, muitas vezes, vai destruir as pessoas à sua volta. Um pai ou uma mãe que sejam permissivos e que digam assim: ah, eu quero agradar o meu filhinho, a minha filhinha. Você vai criar uma pessoa disfuncional que não vai saber lidar com as frustrações na vida no futuro. É preciso dizer para o filho não. É preciso dizer para a filha não. E é preciso criar situações em que você diz não de propósito para criar nos próprios filhos uma sabedoria. A sabedoria de como eu lido com a vida quando eu quero muito comer uma coisa agora, mas eu não consigo. É uma coisa simples, mas que no futuro do seu filho e da sua filha vai fazer com que, quando alguma coisa não der certo, ele tenha inteligência emocional. Por que tantas pessoas estão em depressão e ansiedade nos dias de hoje? Muitas vezes porque os pais deram tudo para eles. Então eles não têm a sabedoria. Por isso que o versículo 18 fala assim: os que se tornam sábios são felizes. São felizes porque a felicidade é diferente de alegria. Alegria é você estar no momento em que você está ali para cima, efusivo. Mas felicidade é você entender: eu não estou conseguindo isso agora, mas eu sei que daqui a pouco, com um pouco mais de esforço, eu vou conseguir realizar esse projeto que eu estou fazendo. A felicidade ensina a paciência, ensina que nem tudo na vida acontece no tempo que a gente espera, mas se nós tivermos persistência e continuarmos, nós vamos conseguir. Então veja que isso fala de sabedoria, e sabedoria é uma coisa que você se torna, é uma coisa que você amplia, aumenta com o dia a dia. E a sabedoria lhes dará vida. Versículo 19. Com a sabedoria o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. Versículo 20. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. 21. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você. Versículo 22. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. 23. Você caminhará seguro e não tropeçará. 24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Por que quando se deitar não terá medo? Quando o sábio se deita, ele não tem medo porque ele sabe que todas as decisões que ele tomou não prejudicaram ninguém. Todas as decisões que ele tomou foram justas, verdadeiras, honestas e corretas. Todas as conversas que ele teve com as pessoas foram conversas pacíficas, com inteligência, que trouxeram edificação. Então, quando ele se deita, ele não tem nenhuma culpa e não carrega nenhuma preocupação de ter feito mal, ou ter alguma dívida, ou ter alguma coisa que não ficou resolvida. Então, quando ele se deitar, ele não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Versículo 25. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre os maus. 26. Pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Veja que o versículo 26 fala sobre a lei da semeadura. O próprio Deus guarda aquele que anda na correção e com a sabedoria. Ele dá o livramento, ele traz a proteção. Versículo 27. Sempre que puder, ajude os necessitados. 28. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Versículo 29. Não planeje nenhum mal contra o seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você. 30. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. 31. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. 32. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. 33. O Senhor amaldiçoa a casa dos maus,
porém abençoa o lar dos que são corretos. 34, ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. E o 35, os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Então, Provérbios 3 nos fala sobre seguir os ensinamentos de Deus, dos versículos 1 ao 4, confiar em Deus na tomada das suas decisões, colocá-lo em primeiro lugar, falar com Ele em oração a respeito dos seus projetos, dos seus negócios. Se você está procurando alguém para se casar, você deve pedir em oração a Deus. Você deve pegar um papel, uma caneta, listar o que você busca numa pessoa e deve apresentar: Deus, eu quero ter uma pessoa assim. Se você é solteiro ou solteira e está buscando um casamento, se você tem um projeto de abrir o seu negócio, Deus, eu quero trabalhar com esse negócio. Você deve entrar em uma empresa que trabalha com esse negócio para que você possa desenvolver as habilidades necessárias para que depois de aprender e saber bem como realizar essa habilidade que você espera ter, poder avançar para o seu negócio. Não seja ansioso e apressado em abrir um negócio. Em Provérbios, no capítulo 19, no versículo 2, está escrito assim: assim como não é bom que o coração fique sem conhecimento, todo aquele que se apressa erra no seu objetivo. Então, se você está aí numa fase de empreender, antes de você abrir o seu próprio negócio, entre como funcionário de uma empresa desse negócio, desse ramo que você quer fazer. Você vai ter a chance de fazer aquilo todos os dias e ver se realmente é o que você quer. E se for realmente o que você quer, você vai ter a chance de desenvolver as habilidades e ficar bem habilidoso em relação a isso, para que você possa daí sim dar o próximo passo. Não confie na sua própria força, na sua própria inteligência, mas coloque Deus em primeiro lugar, perguntando a Ele, sendo paciente e dando passo a passo. Aí no versículo 9 e 10, lembre-se de ajudar a obra de Deus. Ajude de alguma maneira. Na verdade, o livro de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 10, nos fala sobre os dízimos. Fala que 10% daquilo que nós recebemos deve ser oferecido ao Senhor como gratidão por aquilo que Ele nos dá. Procure uma igreja em que você confia naqueles que são os líderes espirituais. Procure um lugar, uma comunidade onde você possa interagir, onde você veja e tenha segurança de que os recursos estão sendo aplicados no desenvolvimento da obra de Deus. Versículos 11 e 12 falam que você não deve ficar triste quando você é corrigido por Deus, mas que você deve ficar feliz, porque Deus está mostrando que ama você e se preocupa com você. E o versículo 13 até o versículo 16 nos falam que feliz é a pessoa que encontra a sabedoria, porque ela terá uma vida agradável, ela terá uma vida feliz, e nós devemos buscar ser salvos e sábios naquilo que fazemos. Essa é a mensagem de Provérbios 3. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.